aprendemos como distinguir o que na Bíblia se refere à igreja e o que se refere a Israel, quando a Bíblia fala de sinais que precedem a volta. Bom, a Bíblia fala muito sobre últimos tempos, últimos dias, o último dia. Só que existem lugares que ela fala do último dia, do último tempo, dos tempos do fim, relacionado à igreja, a nós. E existem lugares que ela fala nessa mesma linguagem relacionada a Israel. Então a igreja já foi. Então o que se fala sobre o tempo do fim para Israel começa a se cumprir agora. Então aqui em Miqueias capítulo 4 versículo 1 diz assim: mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. O que é o monte do Senhor? O monte do Senhor é uma referência a Jerusalém, é uma referência ao templo de Israel. Então inicia-se um tempo do fim em que Deus volta a tratar com Israel do jeito como ele tratava no Antigo Testamento. A atenção dele se volta para Israel e começa esse tempo do fim. Você está em Miqueias, você volta um pouquinho para Daniel, depois de Ezequiel, antes de Oséias. Daniel capítulo 10 versículo 14. Versículo 14 do capítulo 10. Agora vim para fazer entender o que há de suceder ao teu povo. Quem é o povo de Daniel? O povo de Israel, nos últimos dias, porque a visão se refere a dias distantes, últimos dias. E a visão que Daniel está tendo aqui é uma visão apocalíptica, escatológica. Ela não se cumpriu ainda. Não se cumpriu ainda. Então se refere a esse tempo do fim. Então o que é esse tempo do fim? Esse tempo do fim corresponde ao início de um tempo depois do arrebatamento da igreja, quando o mundo continuará por aqui. E corresponde a essa última semana da visão de Daniel. Estamos em Daniel, vamos ler de novo o texto que lemos semana passada. Eu recomendo você a colocar um papel, alguma coisa aqui em Daniel, que nós vamos voltar várias vezes aqui no capítulo 9. Versículo 27. Vamos ler desde o 24. Capítulo 9 de Daniel, versículo 24. 70 semanas estão destinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 70 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto ungido, e já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será de um dilúvio, e até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. Então nós aprendemos semana passada que essa destruição do santo templo se cumpriu em 70 depois de Cristo, quando o imperador Tito invadiu Israel, queimou Jerusalém e destruiu o templo. E aí o versículo 27 diz: ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre as asas das abominações virá o assolador.
até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então iniciou-se essa semana, essa última semana que diz aqui que vai acontecer, para que aconteça também uma grande destruição. Então o que é que vai acontecer nessa última semana? Essa última semana, 7 anos, vai acontecer dividido em 2 partes. E nós vamos estudar essas 2 partes hoje para que você entenda. 2 partes, 3 anos e meio ou 42 semanas. Então essa primeira parte é uma primeira parte em que o anticristo irá aparecer na terra. O anticristo, segundo o que a gente lê na Bíblia, dá para entender que ele é um homem, mas ele é uma personificação do diabo. Se você lê o Apocalipse, você percebe que nessa última semana, no tempo do fim, o diabo ele irá fazer uma cópia de Deus no que diz respeito à Trindade. Nós aprendemos que Deus é trina, Pai, Filho e Espírito Santo. Então o Apocalipse vai girar, os 7 anos finais vão girar em torno de 3 personagens: o dragão, que o Apocalipse apresenta como sendo o próprio Satanás, e 2 bestas. Uma que é chamada de anticristo e a outra que é chamada de falso profeta. Quando iniciar-se essas 7 semanas, esses 7 anos, essa última semana, o anticristo irá aparecer na terra. E ele será alguém que será um líder político. Ele será alguém que provavelmente já vai estar em evidência antes do arrebatamento da igreja. Quando se der o arrebatamento da igreja, quando se der toda essa confusão relacionada ao arrebatamento da igreja, eventos acontecerão que levarão esse homem a se tornar uma unanimidade no mundo. Ele se tornará um líder forte. Provavelmente ele será judeu, porque ele irá convencer os judeus do mundo inteiro a apoiá-lo. Você sabia que 90% da riqueza do mundo está na mão dos judeus? 90% da riqueza do mundo, gente, está na mão daquele povinho, daquele país desse tamanho, que é menor do que o Mato Grosso do Sul. O anticristo provavelmente vai ser judeu. Em todos os casos, ele vai convencer os judeus a segui-lo. E ele vai elaborar um plano de paz para o mundo. Provavelmente ele vai resolver um grande conflito dos palestinos e judeus. E ele irá fazer e apresentar aos judeus a planta do novo templo de Israel. E os judeus vão entender que este homem, esse líder político, ele é o Messias. Aquele que o Antigo Testamento inteiro promete e fala que já veio, mas que o povo judeu não reconheceu. Só que agora eles vão pensar que esse homem é o Messias. E esse homem vai trazer então paz e prosperidade no mundo. Mas pastor Luciano, é só em 3 anos e meio? É só em 3 anos e meio. Mas nesses 3 anos e meio ele vai convencer o mundo inteiro de que ele é o cara. De que ele é o cara. Vamos ler alguns textos que se referem a ele. Primeiro texto, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3.